Oi pessoal, vamos continuar lendo O Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro aqui do Napoleão Hill, ele está trazendo aqui trechos de conversa dele com o mentor dele, o Andrew Carnegie, que era aquele magnata do aço, aquele multimilionário, que foi quem aconselhou Napoleão Hill a passar 30 anos da vida dele fazendo pesquisa, conversando, entrevistando pessoas muito bem-sucedidas e pessoas que fracassaram também, para que ele então pudesse estar trazendo a filosofia do sucesso. Como é que a gente faz para ter sucesso? Tem um passo a passo? É possível aprender a galgar a escada do sucesso? Como que a gente faz para isso? É importante também como é que aqueles que fracassaram, o que eles fizeram, não é? Então ele analisou tudo isso, transformou isso, pegou essas lições, cada evento-chave, identificou a lição aprendida e reduziu essas lições a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. Ele já deixou esses princípios ali no livro Pense e Riqueza, que eu já fiz. Eu deixo aqui a playlist se você quiser ver a série. E fala deles também, um pouco deles ali no livro Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz também, deixo a série aqui se você quiser ver. E aqui nesse Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, ele está falando basicamente, trouxe só 3 desses conceitos, que é o conceito de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. Nós estamos no 3º capítulo da atenção controlada. E ele está nos ensinando, então, nesse livro, como cultivar essas qualidades e nos explicando a importância delas para a conquista do sucesso. E ele se inspirou no poema Invictus, do William Ernest Henley, para o título do livro. Esse poema termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Mas o Napoleão Hill diz aqui no livro também que ele lamenta que o Henley, o autor do poema, não tenha concluído, desde que, não importa quão estreito o portão, não importa quão carregada de punições a lista, sou o capitão do meu destino, sou o senhor da minha alma, desde que eu observe esses princípios, desde que eu faça o que se requer. O Napoleão Hill disse que ele deveria ter colocado isso, porque se a gente ficar ali só esperando, se entrar naquela coisa como que diz, do vitimismo, é só comigo que acontece, comigo não dá certo, os outros conseguem, aí com certeza a gente não vai conseguir ser o capitão do nosso destino, o senhor da nossa alma, porque a Oprah Winfrey, ela disse, eu já citei isso em algum dos vídeos, ela disse que ela tomou conhecimento desse poema pela primeira vez aos 8 anos, e aí ela disse que não entendeu a profundidade dessas palavras, porém alguma coisa no íntimo dela já dizia, olha, isso é super forte. Aí ela escreveu e colou no espelho e disse que transformou isso como um mantra que a impulsionou para a vida toda, até que ela entendeu. Que isso quer dizer, o que quer dizer ser senhor, capitão do meu destino, senhor da minha alma? Quer dizer ser responsável pela minha vida, entender que eu sou responsável por tudo que eu estou vivendo, que não é porque Deus se esqueceu de mim, não é porque Deus é parcial, não é nada disso, não é castigo, é apenas, sou eu que estou criando. E como é que eu crio? Eu crio através dos meus pensamentos, que são fomentados pela emoção e aí se tornam sentimentos. E aí o que esse sentimento faz? Ele nos impulsiona a uma ação. Então, o Napoleão Hill traz tudo isso nesses livros aí, especialmente lá no Pense em Riqueza, bem definidinho ali, para que a gente entenda. E aqui, então, ele está trazendo esses conceitos que eu já disse agora, e ele está aqui então no 3º capítulo, que é o conceito da atenção controlada. E aqui ele está passando os princípios que vão nos ajudar a condicionar o nosso cérebro para atrair apenas pessoas e as coisas materiais que a gente deseja. Então ele já falou aqui de 6 desses princípios. O último ali no vídeo anterior foi a autodisciplina. Ele falou da importância da autodisciplina para a gente alcançar o sucesso. Porém, ele disse que apenas com ele diz aqui, desse ponto em diante,
nós já estamos aqui no sexto, o anterior foi o esforço individual organizado, o esforço extra, o princípio de mastermind, o princípio da definição de objetivo. Então, depois que a gente chegou até aqui na autodisciplina, e a gente está realmente com esses princípios todos ali, prestamos atenção, nós assimilamos esses princípios e estamos colocando-os em prática, ele diz que desse ponto em diante tudo, a gente tem tudo sob controle, porém ainda há outros passos a serem dados para dar os toques finais na consolidação dos nossos ganhos sobre nós mesmos e sobre as circunstâncias da vida que afetam a realização do nosso principal objetivo, do nosso objetivo definido, do nosso desejo. E esse, o sétimo princípio, é exatamente a visão criativa. Dando os 6 passos anteriores, a faculdade da imaginação terá se tornado tão aguçada e alerta que começa a funcionar automaticamente, consolidando ainda mais os esforços do indivíduo para desenvolver o hábito da atenção controlada. Então, aqui ele dizendo que a visão criativa, que foi o título do primeiro capítulo, ele esmiuçou ali tudo sobre a visão criativa, que é o primeiro dos conceitos que ele está passando nesse livro. Então, ele dizendo que se a gente tiver dado os 6 passos anteriores, esse, o visão criativa, é o sétimo, então a faculdade da nossa imaginação, ela já terá se tornado tão aguçada e alerta que ela vai começar a funcionar automaticamente. Ele explica bem isso no livro Pense e Enriqueça, que depois que a gente consegue, a gente está ali, a gente já colocou ali na engrenagem, a gente conseguiu fazer com que a lei do ritmo hipnótico ela trabalhe para a gente, e assim então a nossa mente mesmo, ele fala nesse livro aqui também, dá um exemplo de quando um carro passa em uma estrada de terra, ele vai deixando marcas que depois se tornam sulcos e depois se tornam tão profundos que não tem mais o carro passar por outro caminho. Ele diz que o mesmo acontece com o nosso mental, com os nossos pensamentos. Então, aqui ele dizendo que depois que a gente já tiver colocado os outros 6 princípios, a nossa imaginação ela vai ter se tornado tão aguçada e alerta que ela vai começar a funcionar automaticamente. A essa altura, a mente subconsciente terá entrado em ação por conta própria e terá começado a se expressar por meio de planos e ideias que aparecerão na forma de pressentimentos. Então, aqui ele dizendo que depois que a gente entendeu, assimilou, colocou em prática todo esse passo a passo, aí que passa pela autodisciplina, pela boa vontade, por tudo que ele já passou nas páginas anteriores, ele disse que aí chega aquele momento lá que a gente apresenta essa pintura ali na mente subconsciente, onde há a fusão com a inteligência divina. E aí a mente subconsciente, como ele está dizendo aqui, ela começará a se expressar por meio de planos e ideias que aparecerão na forma de pressentimentos. Novas oportunidades começarão a surgir misteriosamente e inesperadas formas de cooperação de terceiros começarão a se apresentar. Tudo que ele toca parece se tornar uma ferramenta para a promoção do seu objetivo principal definido. Ou seja, olha aqui, gente, ele dizendo que depois que a mente subconsciente então toma o controle, então tudo que a pessoa toca vai parecer se tornar uma ferramenta para promover o objetivo principal dela. E que isso vai até parecer que é misterioso, ele não vai entender, a pessoa não vai entender como é que está aparecendo isso, porém é porque ela já fez o que se requeria, ela já assimilou os passos, já transformou a teoria em ação e aí então entregou para a mente subconsciente, levou o objetivo principal dela, o desejo ardente dela, até aquele ponto onde a mente subconsciente toma conta, há a fusão com a inteligência infinita e aí é por isso que parece que é misterioso, pelo menos assim que é a minha forma de entender. Até a lei do acaso parece funcionar a favor dessa pessoa. Os amigos passaram a falar dele como alguém abençoado pela sorte. Mas não deixe ninguém se enganar com isso. Por trás dessas circunstâncias favoráveis, o que vai aparecer vindo de todas as direções
é uma causa definida. E o mestre dessa filosofia vai entender que essa causa pode ser explicada pela aplicação dos 7 princípios aqui mencionados. Então, ele dizendo que não tem a ver com acaso, não tem a ver com sorte, que por trás dessas circunstâncias favoráveis, o que vai aparecer vindo de todas as direções, há uma causa definida. É causa essa que pode ser explicada pela aplicação dos 7 princípios já mencionados, esse aqui é o 7º, desses princípios que ele está mencionando aqui. Mas a pessoa que dominou toda essa filosofia não estará satisfeita a ponto de encerrar seus esforços por aqui. Vai seguir em frente para consolidar seus ganhos no desenvolvimento da atenção controlada, dando o 8º passo. Então, aqui vamos lá ver qual é o 8º passo: pensamento organizado. E esse pensamento organizado, então, é o que a gente viu ali bem esmiuçado no 2º capítulo. Ele disse que era de vital importância. Muito antes de chegar a esse ponto, o mestre dessa filosofia terá parado de supor e terá formado o hábito de construir planos baseados em fatos conhecidos ou hipóteses razoáveis dos fatos. Então, aqui ele dizendo que ainda antes de chegar a esse ponto, a pessoa que vai se tornar mestre dessa filosofia, a pessoa que vai ter assimilado realmente tudo que ele está trazendo aqui, ela vai parar de supor, ela já vai ter certeza, confiança, ela não vai mais fazer planos baseados em fatos conhecidos ou hipóteses. Na verdade, ele terá começado no mesmo instante da adoção de um objetivo principal definido a organizar seu pensamento. Não se deve presumir de maneira alguma que ele vai esperar até ter dado o 8º passo no desenvolvimento da atenção controlada para aplicar o princípio do pensamento organizado. Então, aqui ele explicando que a pessoa então que dominar essa filosofia, que entender, assimilar, entender realmente tudo que ele está explicando aqui, ela não vai nem esperar até ter dado o 8º passo no desenvolvimento da atenção controlada, que é o que está tratando esse 3º capítulo, para aplicar o princípio do pensamento organizado. Até porque a pessoa, se ela já dominou, esse foi o 2º capítulo. Nesse ponto, porém, esse princípio terá se tornado, obviamente, uma necessidade no desenvolvimento do hábito da atenção controlada. Lembre-se agora, estamos falando sobre o hábito da atenção controlada. Então, agora a gente está falando do hábito da atenção controlada. Porém, o princípio do pensamento organizado, ele é necessário para desenvolver o hábito da atenção controlada. Então, estamos falando sobre essa atenção controlada, cuja base deve ser criada pela aplicação do pensamento organizado, a começar pela adoção de um objetivo principal definido. Vamos ver qual é, então, o 9º passo. Aprender com a derrota. A essa altura, o estudante dessa filosofia terá adquirido o hábito de converter toda a experiência da vida dele em algum benefício definido. A derrota terá se tornado apenas um sinal para esforço maior e mais determinado. Ele terá adquirido o hábito de procurar a semente de um benefício equivalente a ser encontrada em todas as formas de derrota. Ele fala bastante disso ali no livro Pense e Enriqueça e fala também no livro Mais Esperto que o Diabo, que há uma semente, um benefício equivalente, uma semente de êxito em cada derrota, mas que ela não se apresenta, olha, estou aqui, assim que tem a derrota, ela deve ser encontrada. Derrota, portanto, vai se tornar uma forma de combustível útil com que ele alimenta o fogo da sua força de vontade.
Olha que importante isso, gente. Só de entender isso, se a gente está ali no vitimismo, por que comigo não está dando certo? Lembre-se que ele trouxe o exemplo de Thomas Edison. De acordo com ele, ele fracassou 10.000 vezes antes de alcançar sucesso. Então, olha aqui, a derrota, então, o fracasso, então, é um combustível para o sucesso, é o combustível que vai alimentar o fogo da força de vontade, que, como ele disse, é importantíssima para que a gente coloque todos esses princípios em prática. Ele não só transformará as derrotas atuais em um impulso para maior esforço, mas também terá adquirido o hábito de voltar às lembranças e se beneficiar de todas as derrotas anteriores. Então, aqui ele dizendo então que esse fracasso ele vai transformar as derrotas atuais em um impulso, mas ele também vai trazer o hábito de voltar às lembranças e se beneficiar de todas as derrotas anteriores. Isso é algo que vai conseguir fazendo um inventário retroativo de si mesmo em intervalos de alguns meses, capacitando-se assim para analisar a derrota a partir de seus resultados, permitindo-se percorrer o lapso de tempo suficiente para remover o incômodo da experiência. Explicando aqui como é que se passa, então, como é que fracasso serve de combustível para o sucesso, como é que fracasso serve de combustível para alimentar a boa vontade. E não só o atual, ele diz que se a gente tiver esse hábito, então, até a gente vai voltar às lembranças daqueles fracassos anteriores e a gente vai se beneficiar com essas derrotas anteriores também. A essa altura, o mestre dessa filosofia terá se tornado literalmente um gigante de poder comparado à sua versão anterior, e não restará espaço em seu cérebro para o surgimento de medo, desânimo, preocupação ou autolimitações de qualquer outra natureza. Então, aqui ele dizendo que chegando a ter assimilado e estando até entendido essa máxima grandiosa, que o sucesso é uma forma de alavancar, é uma forma de nos impulsionar para o fracasso, que a gente não deve jogar a toalha depois de um fracasso e sim aprender com ele, há uma semente de êxito em cada adversidade, ele repete isso sempre. Então, depois de ter entendido isso, a pessoa já vai ter se tornado uma gigante de poder e não vai ter mais nenhum espaço no cérebro dela para o medo, o desânimo e a preocupação ou autolimitação de qualquer outra natureza. E ele deixa claro ali no livro Pense em Riqueza, no final ele traz os temores, os 6 temores básicos que ele diz que são aqueles que vão nos impedir, mesmo que a gente vão nos impedir, eu acredito, de assimilar toda essa filosofia que ele está passando. Então ele dizendo que chegando nesse momento aqui a gente vai estar livre desses medos. A pessoa saberá o que quer e para onde vai e reconhecerá que está a caminho do seu destino. A estrada diante dela será clara e, embora possa ter muitas curvas, além das quais não consiga enxergar, ela saberá que, quando as alcançar, a estrada continuará em frente, rumo ao seu destino. Esse é um sentimento glorioso, como pode atestar cada pessoa que viveu realização digna de nota. Então, aqui ele dizendo que não é só uma teoria vazia também, ele pode atestar na prática, ele pode dizer que isso realmente é um sentimento glorioso, ele conhece, ele estudou, ele passou 30 anos da vida dele estudando pessoas que seguiram esse princípio e chegaram lá e alcançaram realizações dignas de nota. Depois de aprender a arte de transformar derrota em um estímulo para maior esforço, o estudante dessa filosofia passa para o 10º passo no desenvolvimento da atenção controlada. Então aqui nós vamos chegar aqui no 10º passo para então entender exatamente a atenção controlada. Nós já vimos 9 passos. O 10º é a inspiração. Os ganhos obtidos pela aplicação dos 9 princípios aqui descritos levam ao desenvolvimento do hábito do entusiasmo.
A ação que produz aquela qualidade que inspira o indivíduo a tomar a iniciativa em vez de esperar que alguém diga o que ele deve fazer. Olha que importante isso, tomar a iniciativa. Então ele diz que isso acontece se desenvolvendo o hábito do entusiasmo. Porque sem entusiasmo a gente não pratica nada, não é? Então a inspiração nos traz então entusiasmo e aí a gente vai tomar a iniciativa ao invés de esperar que alguém nos diga o que fazer. O sentimento inspirado de entusiasmo tira do trabalho a característica de sacrifício e transforma a ação física do indivíduo em uma experiência agradável, simplificando dessa forma o desenvolvimento da atenção controlada. Ou seja, com entusiasmo, o trabalho não é mais aquela coisa que a gente fica louco para que chegue sexta-feira, a gente fica louco para que chegue 5 da tarde, quando a gente sai da cama, a gente então tem que ter entusiasmo. E ele dizendo que então, dessa forma, vai se tornar uma experiência agradável e nós vamos simplificar o desenvolvimento da atenção controlada. Entusiasmo relacionado a qualquer plano, objetivo ou motivo leva automaticamente à concentração da atenção naquele assunto. Pelo princípio da inspiração, os pensamentos dominantes na mente de um indivíduo são rapidamente impostos à mente subconsciente, onde servem de base para a ação. Ou seja, olha aqui, esse princípio então que é a inspiração, os pensamentos dominantes na mente dessa pessoa que está se deixando guiar pela inspiração, eles vão ser impostos à mente subconsciente. E a gente já viu nas páginas anteriores que é ali que acontece a fusão do nosso desejo com a inteligência divina e então é potencializado e se atualiza na nossa realidade. Então, onde serve a mente subconsciente, onde servem de base para a ação. Assim, a pessoa cuja mente é dominada por entusiasmo tem um apoio direto daquilo que se presume ser o elo entre a mente consciente e a inteligência infinita. A essa altura, essa pessoa alcançou um alto grau de eficiência na aplicação da atenção controlada. Então, chegou ali naquele ponto de fusão com a inteligência infinita, onde a mente subconsciente trabalha para a gente, ela viu que a gente fez o que se requer, ela nos recompensa, então a gente alcançou um alto grau de eficiência na aplicação da atenção controlada. Enquanto isso, o mestre dessa filosofia terá acrescentado impulso aos esforços dele, em apoio aos 10 princípios aqui descritos, pela aplicação do 11º princípio, pelo qual dará o próximo passo no desenvolvimento do hábito da atenção controlada. Então, a pessoa que já chegou, ela já é mestre, ela já assimilou essa filosofia, ela já terá acrescentado então impulso aos esforços dela até agora, onde ela chegou aqui, onde chegamos no 10º princípio, que é o princípio da inspiração. Porém, em apoio a esses 10 princípios, ele vai aplicar o 11º princípio, que vai ser o princípio de personalidade atraente. Então, gente, eu deixo esse 11º princípio para a gente estar lendo com calma e estar divagando um pouco sobre ele, tá bom? E deixo aqui também claro que as minhas opiniões são só o que eu vou entendendo, aí eu vou compartilhando com vocês, porque plagiando Guimarães Rosa, ali no livro Grande Sertão Veredas, que ele diz que não sei, só sei que nada sei, não é exatamente essa frase. Não sei nada, mas desconfio de muita coisa. Então, isso que eu estou trazendo para vocês é aquilo que eu desconfio que ele está dizendo aqui nessa explicação dos princípios, nesse livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, aqui onde ele está trazendo então os princípios que vão fazer com que nós possamos impressionar o nosso cérebro, com que nós possamos então estar fazendo com que o nosso cérebro nos traga ali, deixa eu só achar aqui para vocês para ler exatamente o que ele disse aqui, é que o nosso cérebro nos traga então como está encontrando pessoas, condicionar o nosso cérebro para atrair apenas pessoas e coisas materiais que a gente deseja, ou seja,
tudo, né, para encontrar realmente o sucesso que a gente está buscando e que é a filosofia do sucesso que Napoleão Hill traz aqui nesse livro. Então, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, onde ele está trazendo também o mentor dele, o Andrew Carnegie, para nos ajudar a entender tudo isso. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, agradeço muito você que acompanha, agradeço você que compartilha, você que deixa a sua curtida também, que manda mensagem, muito obrigada. Se você quiser se inscrever lá no canal, tem os outros 2 livros dele que eu fiz, que é Mais Esperto que o Diabo e o Pense e Enriqueça, e tem outros livros também lá, onde é dessa forma que eu faço, vou lendo e vou comentando, mas aquilo que eu entendo, tá? Se você entendeu diferente, quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar super feliz também, tá bom? Especialmente se você é deficiente visual, ou você é analfabeto, ou você não tem tempo para ler, por alguma razão, por isso que eu decidi que já que eu ia estar lendo, eu ia trazer aqui para o YouTube para estar contribuindo então com pessoas nessas condições. Tá bom? Muitíssimo obrigado, eu espero que você esteja gostando, a gente está quase terminando o livro e espero te ver para a continuação. Obrigada, tchau.